Boa tarde a todos que acompanham todas as terças-feiras, às 14 horas, a prévia da sessão. Ao vivo, com transmissão pelo canal do YouTube, TV Câmara Santa Isabel e simultaneamente no Facebook, câmarasantaisabel.sp. Pedimos que nos ajudem a divulgar os trabalhos do Legislativo e compartilhem e curtam o nosso canal e acompanhem a nossa página no Facebook, para que possamos levar as informações para o maior número de pessoas. Estamos aqui com o vereador Oswaldo Júnior. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde a todos. Poderia nos dizer, né, a respeito da sessão de hoje, a questão da moção, né? A moção do vereador Wagner e do vereador Oswaldo, da sua autoria, né, requerendo ao senhor presidente constar nos anais da casa uma moção de aplauso ao médico Dr. Luiz Gimenez Vargas e toda a sua equipe de profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento UPA, Santa Isabel, pelo profissionalismo, atendimento humanizado, dedicação e carinho na assistência aos pacientes no dia 26 de março de 2025, à noite, na UPA de Santa Isabel. O que o senhor quer dizer? Alexandre, primeiramente, parabenizar você de estar aqui com a gente, fazendo a apresentação do nosso importante programa para a nossa população e fazendo os comentários hoje aqui, tendo esse prazer, esse privilégio. Quando a gente fala de UPA, a gente está falando de um assunto de saúde que está na boca do povo, né? As pessoas muitas vezes têm de passar pela UPA, o atendimento de pronto-socorro primário, e você tem críticas, você tem assistência. Em uma dessas oportunidades, ou em algumas dessas oportunidades, não só eu como outros vereadores também tiveram a chance de conferir de perto um pouco mais o trabalho realizado por toda a equipe hoje. E essa proposta, essa moção, ela vem porque muitas pessoas também já mandaram mensagens para a Câmara falando, elogiando o trabalho que o Dr. Gimenez tem feito à frente da UPA com a sua equipe, né? Com pessoas profissionais, com pessoas fazendo um bom atendimento. A gente tem, num dia de segunda-feira, cerca de 400 atendimentos em média. Em outros dias da semana, esse número ele vai ficando até um pouco menor, mas ele oscila entre 300, 400, 250, 300, 350 atendimentos. Ou seja, muita gente passa pela nossa UPA. E você consegue perceber a dedicação desses profissionais. Então, hoje, a Câmara Municipal de Santa Isabel, ela tira um momento para exaltar a dedicação desses profissionais. Muitas vezes são expostos na internet de uma maneira até desrespeitosa. É importante cobrar, é importante as pessoas quererem sempre a transparência das áreas que recebem recurso público. Isso é fundamental, mas nós também não podemos esquecer que por trás de cada instituição existem pessoas. E as pessoas é que nós temos que olhar. Temos de ver aquilo que elas estão produzindo, fazendo e poder honrar quando esse serviço é bem prestado, esse serviço é bem feito. E a gente escuta não só aqui em Santa Isabel, mas também em cidades vizinhas, Arujá, Igaratá, que fazem uso muitas vezes da nossa UPA aqui, elogios ao atendimento da nossa unidade de pronto atendimento. Então, fica registrado aqui que essa moção é bem importante para poder justificar, né, mostrar, dar ao público a publicidade do trabalho que está sendo realizado hoje na UPA. Certo. Nesse caso, eu acredito que a gente precisa olhar no total, né, no contexto total, porque muitas vezes a gente olha para a situação do paciente, mas esquece do profissional que está ali para atendimento, né? E muitas vezes esse profissional, ele é cobrado, é exigido dele e tudo mais, né? Isso daí é maravilhoso, realmente, essa moção. Parabéns, vereador. A respeito dos requerimentos, nós vamos ter nessa sessão 4 requerimentos, né? Uma do vereador Walter, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta casa informações sobre a realização de estudos de viabilidade, visando a recuperação e reimplantação de dutos de água pluviais situados na Avenida Criolã, no loteamento Estância Aralu. O que o senhor tem a dizer a respeito? Para vocês entenderem que estão em casa, o pessoal que mora no Aralu, a importância da Avenida Criolã, Alexandra, ela é a avenida que liga praticamente todo o bairro. É a avenida principal. A principal. Você entra no bairro por ela, você vai indo. Ela é uma avenida que de hoje, não é de hoje que se fala de melhorias, de necessidade de pavimentação, necessárias, diga-se de passagem. E o vereador Walter Negrão, ele está abordando algo que chega aqui na Câmara constantemente por meio dos munícipes, que é a questão das condições da estrada.
E algo que quando a gente senta para conversar com engenheiros, com pessoas que trabalham com tráfego de veículos em N cidades, empresas, etc., todos são unânimes em dizer: conservação de estrada tem a ver com drenagem. Então, não adianta você passar máquina, pavimentar, fazer N movimentos naquela estrada se você não dá o caminho correto para a água. Então, quando se aborda num requerimento como esse, a questão da criação da drenagem, dutos de regime pluvial, água de chuva, né, a gente está combatendo de fato a raiz do problema. E está levando ao executivo a discussão que tem que ser levada. Não é só, prefeito, manda jogar pó de pedra, prefeito, pede para retro ir lá, pede para patrol ir lá. O patrulhamento, o nivelamento, o cascalhamento da estrada visa a manutenção da sua integridade rasteira, né? E a drenagem visa a conservação dessa manutenção. Então, você pode dar manutenção e melhorar sim uma estrada, mas você passa a resolver o problema. Você passa, de fato, a criar uma solução mais duradoura quando você começa pela drenagem. Então, a importância para você que está no Aralu é falarmos de drenagem da Avenida Criolã e também, no futuro, falar sim da pavimentação, de um projeto para deixar aquela via do jeito que a população merece, bem feita e de qualidade. Ok. O próximo requerimento é da vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis informações quanto à existência de projeto de reforma do telhado da EMF Oscar Ferreira de Cordói, com sua respectiva estimativa de custos. A gente tem quadras vinculadas a escolas municipais, Alexandre, e um exemplo é essa daí que a Bruna está provocando, a questão da quadra do Oscar, onde frequentemente nós temos tido eventos do município. A Expobel, a feira foi lá, tivemos a feira gastronômica com o pessoal apoiando ali pela associação comercial. Eu tive a oportunidade de estar pessoalmente nesses eventos e posso dizer a vocês, é um espaço que hoje está sendo usado para abarcar eventos da cidade. Não só a parte esportiva e a parte pedagógica do próprio âmbito escolar, mas também do desenvolvimento da atividade comercial de Santa Isabel, né? Então, a preocupação com um telhado que evite goteiras, que evite qualquer tipo de problema que eles venham ter, é importante, bem como estamos lutando também, aproveitando o gancho, pela cobertura da quadra lá do Tejiquita, que lá nem telhado tem ainda. Então, nós queremos buscar uma infraestrutura para as quadras das nossas escolas municipais, tanto em termos de conservação e manutenção daquilo que já tem, quanto na criação de novas estruturas para a gente proteger as crianças em dias de sol muito intenso, elas poderem executar as atividades sem nenhum problema, e no dia de chuva também, aquela cobertura viabilizar a prática esportiva, o uso da quadra, mesmo com a chuva. Certo. O próximo requerimento da vereadora Bruna também, né? É requerendo ao prefeito municipal local, a esta Casa de Leis, a relação completa dos imóveis que não pagaram Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, nos últimos 5 anos. Qual é a importância desse requerimento? Acredito que ele deva estar atrelado também, Alexandre, ao fato de que hoje no município nós temos lei aprovada nessa casa no mandato passado, versando sobre o fato da prefeitura poder legalmente, né, ter a posse de um terreno que foi largado, deixado para trás por alguma pessoa, não pagou mais IPTU nos últimos 5 anos, o terreno fica ali só crescendo mato, levando percevejos, problemas talvez de saneamento para as pessoas, insetos, animais silvestres, etc., e não gerando nenhuma função social. Então, você tem um espaço em que não se paga o devido imposto sobre ele está um espaço esquecido e que ele poderia ter uma outra serventia, utilidade ou função social para a prefeitura com a finalidade de beneficiar a nossa população. Então, é interessante nós termos a relação de todas essas áreas para poder fazer uma intervenção em prol das pessoas que moram próximas a essas áreas e hoje estão desconfortáveis,
vivendo com esses problemas que eu falei para você. Do mato alto, gerando pernilongo, a gente está em época de dengue, temos essas questões para cuidar, e nós sabemos que se não contivermos a proliferação do mosquito, nós teremos a doença se espalhando cada vez mais, né? Esse é um exemplo para citar para vocês, dentre muitos outros que a gente também pode falar. Mas o fato é que ter essa relação nas mãos e conhecer as áreas que podem ser melhores aproveitadas e se inserirem nessa legislação que eu falei para vocês é de suma importância. Certo. Em relação ao último requerimento da vereadora Maria Thelma, e Wagner, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações quanto ao plano de implantação para a promoção de acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos prédios públicos e privados da cidade. Interessante a gente falar sobre a política para PCDs no nosso município, Alexandre. Eu tenho uma convicção comigo, tudo que a gente puder fazer em prol das pessoas com alguma deficiência, em prol das pessoas com alguma condição específica que a gente tenha, só vai abrilhantar mais a nossa cidade. Tá? Mas isso eu estou colocando para vocês a visão que eu tenho. Porque são pessoas que a cada dia enfrentam desafios que todos nós enfrentamos. Sim. E algo a mais. Né? E esse algo a mais exige de nós, como poder público, tanto da Câmara quanto do Poder Executivo, uma palavra chamada isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Quando a gente fala muitas vezes daquela diferença de igualdade e equidade, né? Quando a gente fala, temos uma sala aqui, para todo mundo aprender igual, eu coloco todo mundo na mesma sala. Só que uns enxergam bem sem óculos, outros não. E aí você fala, mas estão todos em condição de igualdade, estão todos na mesma sala? Ok, mas essa igualdade, ela se reflete em equidade com base nas diferenças de cada pessoa? Porque algumas pessoas ali precisam de um óculos, verdade. Algumas pessoas ali podem precisar de um aparelho auditivo, algumas pessoas ali podem precisar de um suporte específico para conseguirem aprender nas mesmas condições do colega do lado. E quando a gente fala em políticas públicas, PCD, para acessibilidade na nossa cidade, nós estamos fazendo o trabalho de equidade. A rua existe para todos, então a condição é de igualdade. Ok, mas todos podem trafegar nela da mesma forma? Você coloca uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega nas ruas da cidade e ela trafega nas ruas da mesma maneira que qualquer outra pessoa, ela não precisa de mais nada. Né? Então, quando a gente para e pensa na promoção de políticas públicas eficazes para tornar a vida das pessoas PCDs do nosso município ou com alguma condição específica melhor, com certeza é uma pauta de fundamental importância e interesse dessa Casa de Leis, e tem que ser também da nossa Prefeitura Municipal de Santa Isabel, por isso a razão desse requerimento, que é um ofício que vai chegar lá para o prefeito. Maravilha, então. Bom, eu agradeço, né, ao vereador Oswaldo Júnior, né, por essa prévia, por toda essa explicação, que eu acredito que muitas vezes as pessoas elas não têm noção das dificuldades das pessoas, da questão da administração, da questão do papel da Câmara no município, né? Verdade. E eu aguardo a todos vocês, né, na próxima prévia de sessão da terça-feira que vem. Muito obrigada, vereador. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Parabéns aqui por estrear conosco.